Olá, meu nome é Francis Vilela, eu sou professor de piano e estou aqui para falar sobre o piano. Muitos professores, geralmente na primeira aula, gostam de mostrar como funciona o instrumento. Isso ajuda desde o começo o aluno ter a consciência do que ele está acionando quando aperta, né, uma tecla. Então, eu pensei em fazer essa aula. E eu vou começar falando dos instrumentos antes do século XVIII, tá? Eu escolhi 3 instrumentos aí antecessores ao piano para a gente falar um pouquinho sobre eles, para dar uma pincelada de como funciona, porque geralmente muito aluno pergunta qual que é a diferença do teclado para o órgão, qual que é a diferença do piano para o cravo, enfim, tá? Então eu vou explicar um pouquinho e depois a gente vai mostrar como é que funciona a mecânica do piano, dando sempre alguns exemplos, tá? Primeiro eu vou falar do clavicórdio. O clavicórdio é um instrumento de um teclado. Ele é um instrumento que tem uma tangente de metal que percute as cordas. Então ele é o instrumento mais próximo do piano, tá? Antes dele é o clavicórdio, porque ele tem quase o mesmo processo da corda ser percutida. O clavicórdio ele fazia uma dinâmica tímida, então ele tinha dinâmica, você conseguia fazer um pouco forte, um pouco suave nos dedos, e ele tinha um efeito de vibrato quando você toca e você balançava a tecla lateralmente. Então o clavicórdio, eu vou mostrar uma foto para vocês aí. Dizem que era o instrumento preferido de Johann Sebastian Bach. O próximo instrumento que eu vou dizer é o cravo, tá? É muito conhecido também. O cravo é um instrumento com cordas beliscadas. Então é uma pinça, como se fosse uma pena. Antigamente as canetas eram de penas, né? Então a pinça geralmente era feita de pena de corvo. Essa pena belisca a corda. Então o cravo ele é talvez mais próximo de um violão, tá? Auditivamente, do que de um piano. É um violão com teclas. Então as cordas são beliscadas. O cravo você tinha sonoridade plana, então você não tinha forte nem piano no cravo. E você conseguia esses efeitos através dos registros. Então ele tinha 2 teclados, né? Você conseguia colocar um teclado suave, um teclado forte, mudar o timbre do instrumento, tá? Deixar o instrumento parecido com de um alaúde, né? Que é também parecido com o de violão. Então, o cravo, eu vou mostrar uma foto também do cravo, mais ou menos como ele era para vocês. O terceiro instrumento, antecessor ao piano, que eu vou apresentar para vocês, é o órgão, tá? O órgão, ele tem também vários teclados. O órgão pode ter 2, 3, 4 teclados. O órgão tem um teclado nos pedais, então você tem uma pedaleira que você toca com os pés, tá? E a produção de som do órgão é através do ar comprimido, que é injetado dentro dele. Ou por motor. Ultimamente os órgãos assim, tem um motor que faz isso, mas antigamente se fazia na mão mesmo, como se fosse um fole, como se fosse bombeasse, alguém tinha que bombear o ar para dentro do órgão. O órgão tem vários registros também,
tá? A afinação de cada nota, ela depende do tamanho do seu tubo, igual a gente diz que é órgão de tubos, né? Então tem muitos tubos e cada tubo e cada registro, cada tecla e cada registro exige um tubo, uma especificação, né, de tamanho. E é isso. O órgão é muito parecido com esse instrumento aqui, ó, tá? Isso aqui é um teclado, só que eu tenho que soprar para sair o som dele. Então é praticamente algo parecido com isso. Isso aqui se chama escaleta, tá? Então o som do órgão era produzido dessa forma aqui, ó. Vou deixar uma imagem do órgão para você ver como ele é. E agora eu vou falar do piano forte, tá? Que é o instrumento que originou o nosso piano. Na verdade ele já era o piano, mas ele foi se aperfeiçoando, né? Ele tinha menos teclas que o piano e ele tinha praticamente a mesma forma de se produzir o som, que eram cordas percutidas também. Quem criou esse instrumento foi o fabricante de cravo Bartolomeu Cristofori, mais ou menos, assim, dizem que exatamente 1700, 1699, 1700. Então, ele criou um instrumento que conseguia fazer dinâmica apenas com o dedo. Então eu consigo no piano fazer suave e fazer forte. A palavra piano em italiano quer dizer suave. Então o primeiro instrumento, tá? O primeiro instrumento com essas características se chamava forte piano ou piano forte. Quer dizer, um instrumento que tocava suave e tocava forte, tá? E para chegar a um modelo de piano que nós temos hoje, com essa riqueza de timbre, com essa riqueza de dinâmica, com pedais e assim um instrumento que aguenta, né, ser tocado com muita intensidade e que reflete a cada ação sua aqui com a maior perfeição possível. Isso demorou muito, né? Então o instrumento ele foi aperfeiçoando e até hoje ele é aperfeiçoado. Ele está sendo modificado, né, para a gente ter um resultado melhor de performance, de afinação, de tudo. Então, por exemplo, eu vou citar um trecho aqui, vou tocar um trecho da primeira balada de Chopin, que ele começa forte e depois ele vai para o piano, no mesmo trecho. Só para vocês observarem a dinâmica, como é que eu faço apenas no dedo. Então, por isso que se chama piano, porque o instrumento faz suave e faz forte. E muito bem, e eu não podia deixar de fazer a comparação também, de explicar o que é um teclado, tá?
Um teclado que a gente compra nas lojas aí, hoje em dia, né, num preço um pouco mais acessível, o teclado é um sintetizador de sons que a gente aciona o som através das teclas, né? Então, no teclado eu posso fazer som de violino, eu posso fazer som de bateria, eu posso fazer som de uma orquestra, de marimba, xilofone, órgão, e piano. Então, o teclado, o que ele faz? O computador, ele grava o som do instrumento, tá? E coloca na memória do dispositivo ali, do teclado, e através dele a gente aciona o som que a gente quer. Então o teclado é praticamente isso, é um instrumento muito prático para se começar a aprender piano, tá? Mas depois de um tempo o teclado ele não tem a ação da tecla tão precisa quanto o instrumento, então talvez assim ele não seja um instrumento ideal para você. Se você quer tocar piano, não seja um instrumento ideal para você ficar tanto tempo tocando no teclado, porque você não desenvolve a musculatura que o piano exige. Muito bem, agora eu vou falar um pouco sobre a diferença do piano de cauda e do piano vertical, que a gente chama de piano de armário, tá? O instrumento ele foi concebido deitado, na forma horizontal. A mecânica dele, os martelos, essa tecla aciona um martelo ali na frente e a própria gravidade já faz o martelo voltar no piano de cauda, tá? A gente usa praticamente uma mola só no mecanismo. O piano de armário já é um sistema de molas, porque como o martelo bate de lateral, a mola faz com que o martelo volte, então ele tem mais molas, então faz com que esse aqui tenha uma mecânica um pouco mais natural. Mas hoje em dia os pianos de armário são tão bem feitos, alguns pianos de armário são tão bem feitos que às vezes a gente nem nota tanto a diferença. Outra diferença também é a questão do tamanho. Esse piano tem 1,88 m, então ele possibilita que eu tenha cordas maiores. O piano de armário, ele já não tem tanto espaço para ter uma corda tão grande. Mas às vezes você tem pianos de armário menores, você tem pianos de cauda menores que tem menos som que piano de armário maior. Então, nem sempre é uma regra. E como eu disse, hoje em dia nós temos pianos de armário super bem construídos, que às vezes é melhor que alguns pianos de cauda. Tá? Agora eu vou falar um pouco do teclado e do mecanismo, tá? De como funciona. Eu retirei o mecanismo desse piano aqui, já eu levo a câmera ali para mostrar para vocês, tá? Aqui o teclado, ele é feito de madeira revestido por plástico. Antigamente esse revestimento era feito de marfim, ébano e marfim. Marfim é o dente do elefante, então ainda bem que a gente não faz isso mais, né, gente? Então esse revestimento ele é ele deixa com toque e contato bem assim prazeroso, né? Debaixo do teclado nós temos uma almofada que nós não sentimos a madeira tocar na madeira. Por isso que às vezes a sensação de tocar num piano, num teclado, é a sensação de que você está tocando em algo macio, tá? Os pesos são diferentes. Os meus graves, eles são mais pesados no toque, tá? Pouquinha coisa, poucas gramas de diferença, tá? E o agudo mais leve. Essa questão de equilíbrio possibilita que você faça a parte aguda do instrumento, passagens mais rápidas, tá? Que é onde você usa mais passagens rápidas, vai descansar mais a musculatura da mão, tá? Então, agora eu vou mostrar o mecanismo para vocês. Sobre o mecanismo, vocês vão perceber que a tecla é como uma gangorra. Olha, eu aperto aqui, ela levanta aqui, tá? Então, quando eu aciono a tecla, ela aciona todo esse mecanismo, tá bom?
que é um mecanismo de alavancas, mola, feltro, couro. E esse mecanismo, ele aciona a tecla. Então, reparem que o mínimo de ação que eu faço nessa tecla, ela reflete aqui no martelo. Olha, vou só encostar devagarzinho. O martelo já mexe. Então, esse mecanismo aqui, ele é muito responsável para refletir a mínima ação que o meu dedo tem na corda, tá? O meu dedo tem na tecla. Então, quando eu toco, o martelo bate na corda aqui, fica aqui, tá? Se eu tiro, se eu toco com força, olha que legal. Mostrando um pouco de cima para vocês. Agora vamos falar sobre as cordas do piano. Vocês reparem que o piano nós temos cordas mais graves, mais grossas, tá? Chamamos de graves, médias, de tamanho médio e de tamanho menorzinho para soar mais agudo, tá? Nós temos a região grave do piano, média e agudo. Então, eu vou explicar um pouquinho de cada setor para vocês. As cordas, vocês vão ver que elas são mais grossas, tá? Elas são as cordas do grave, elas são cordas de aço cobertas por cobre, tá? Então, reparem o seguinte. Olha que a gente consegue até enxergar a vibração da corda. Elas vibram de uma maneira baixa, né, de uma maneira lenta, que a gente consegue observar a vibração delas. Por isso que a gente chama que essa região é região do baixo, é uma região de baixa vibração. Aqui temos a região média do piano, tá? Essa corda aqui é uma corda muito importante, que é a corda que se chama Lá, tá? Lá 440. Ela é uma corda que vibra, a cada vez que eu toco, ela vibra 440 vezes por segundo. Então ela vibra de um jeito que você ainda consegue ver a corda vibrar. É uma vibração média. E aqui, finalmente, os agudos do piano. Reparem que as cordas são menores, tá? E elas vibram tão rápido, uma vibração tão alta, que nós nem conseguimos ver. Então, por isso essa parte alta, aguda do piano. Agora eu vou falar de uma parte muito importante do piano, os abafadores, que são esses trechinhos aqui, essas pecinhas. Quando eu toco uma tecla, aciono a tecla, o martelo ele bate na corda e o abafador levanta para que a corda fique vibrando. No momento que eu solto a tecla, o abafador segura a corda como uma mão segura um violão. Então, é isso que acontece. Quando eu aciono os pedais, é outra coisa que eu vou falar agora também, os pedais do piano são 3, tá? E eles têm função diferente no piano de cauda e no piano de armário. Então o pedal da direita tem a mesma função, que é a função de sustentação. Quando eu aperto o pedal da direita, todos os abafadores se erguem, reparem, e todas as cordas ficam expostas, do piano todo. Então, se eu toco, fica soando até eu soltar o pedal. No momento que eu solto o pedal, todas as cordas são abafadas, tá bom? Então, essa é a função do pedal da direita. O pedal da esquerda, ele tem uma função bem interessante. Quando eu toco o pedal da esquerda, vocês vão reparar nos martelos lá embaixo, que eles vão se mover, tá? Ele se chama una corda.
ele tem uma função de tocar mais suave. Então o martelo, ele pega praticamente quase em duas cordas. Ele pega na beiradinha da terceira e pega em duas cordas em cheio, tá? E ele toca na parte mais fofa do martelo, porque o martelo tem uma parte que é gasta, que é onde ele bate em cheio na corda o tempo todo, e a parte que ele toca, que é um pouquinho mais fofa. Então por isso que o som fica um pouquinho mais aveludado. Então esse efeito é muito importante no piano. No piano de armário, o martelo se aproxima da corda. Então os martelos fazem praticamente isso aqui, ó. Vou mostrar aí um. Ele chega e ele toca mais de perto. Isso faz com que a força diminua, tá? Pedal do meio. Pedal do meio no piano de armário, o que que acontece? Entre as cordas e o martelo desce um feltro, e ao invés do martelo tocar diretamente na corda, ele toca no feltro antes da corda. Isso faz com que o som fique mudo e você possa estudar de noite, você pode estudar de madrugada sem incomodar tanto, tá? No piano de cauda ele tem outra função. Eu consigo sustentar uma nota apenas. Então se eu vou tocar uma nota aqui, o que que eu consigo fazer? Eu consigo fazer staccato nas outras. Então eu consigo um efeito de sustentar uma corda e fazer as outras staccato. Agora, por último, eu vou mostrar para vocês essa região de dentro do piano, tá? Isso aqui se chama cravelha. Essa cravelha é uma estrutura que é enfiada dentro de uma madeira que a gente chama de cepo, que é uma madeira laminada. São lâminas de madeira e essas lâminas elas são muito maciças para ter a aderência que isso aqui precisa para suportar toda essa pressão das cordas. Essa aqui é a chave que a gente usa para afinar, né? Então o afinador coloca a chave aqui e aos poucos ele estica a corda, tá? Essa estrutura aqui de ferro fundido é a estrutura que também ajuda a aguentar a força da corda, porque as cordas todas somadas, elas com o piano afinado, elas têm uma força mais ou menos de 20 toneladas. E essa chapa aqui é de ferro fundido, tá? Ela não precisa ser maciça, por isso que tem esses buracos aqui que ajudam um pouco na ressonância. E aqui de baixo, por último, a tábua harmônica. Essa tábua é muito importante. Sem ela, ou se ela estiver rachada ou quebrada, o piano perde muito volume. Vou bater aqui para vocês sentirem. Ela, geralmente feita de pinho, né, é responsável pela alma do piano, para o piano ter o corpo sonoro que ele tem. Então, eu agradeço a
a todos, tá? Espero que vocês tenham gostado da explicação, que tenha ficado um pouco mais claro como funciona o instrumento. E se alguma coisa, se eu esqueci de falar alguma coisa, também peço perdão. Então, muito obrigado e até.